tema, né? Inclusive um tema que vem sendo discutido muito bastante, que é a fome. Né? O texto base da campanha da Fraternidade 2023 propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus. O tema, Fraternidade e Fome, juntamente com o lema Dai-lhes vós mesmo de comer, tirado de Mateus capítulo 14, versículo 16, incentiva as nossas comunidades a assumir suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil, a exemplo do Mestre Jesus. E muitas instituições da nossa igreja, né, elas já fazem isso, né? Elas já realizam um trabalho pastoral, né, de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que têm fome. Aqui na nossa Diocese de Caicó, muitas pastorais, muitas instituições realizam trabalhos nessa direção, e uma delas é a Caritas Diocesana. A gente tem a alegria de conversar hoje com o José Carlos Martins, ele que coordena a Caritas aqui de Caicó. Essa entrevista é muito importante, porque muitas vezes eu escuto muito, o que é que a igreja faz, né, para ajudar as pessoas? A gente precisa se informar, né, porque muita coisa vem sendo feita. Né? José Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo. Pois bem, a campanha deste ano, né, traz pela terceira vez a temática da fome. E num momento bem complexo da humanidade, que é o momento pós-pandemia, né? E aí eu me lembro que quando o Papa, hoje Santo João Paulo II, esteve no Brasil em 1980, um ano antes de eu nascer, em Teresina, ele dizia: fome de Deus sim, fome de pão não. E se questionava: como é possível que ainda haja no nosso tempo pessoas que morrem de fome? Isso em 1980, ou seja, 42, 43 anos já se passaram, e a fome ainda persiste em nosso meio. Tanto que a igreja, sabiamente, convoca uma terceira campanha da fraternidade sobre esta temática, a temática da fome. E com o imperativo, né, de Jesus, que dizendo, dai-lhe vós mesmos de comer, que é o lema desta campanha. Com isso, a nossa igreja diocesana, ela tem uma série de serviços, movimentos e pastorais que tem ajudado a cuidar do povo, sobretudo, né, no tocante à fome. Mas também é preciso entender que a fome, nesse sentido que a igreja vem trabalhando nas suas pastorais sociais, não é só a fome de pão, mas a fome de tantas outras coisas, como, por exemplo, da saúde. Como é que se diz que vive fome de saúde? Quando eu não consigo agendar um exame, quando eu não consigo pegar um medicamento na farmácia básica, né? Quando não tem uma educação de qualidade. Então não é só a fome física, mas também a fome de vida digna, a fome de ter uma vida conforme a vontade de Deus. Por isso que as pastorais sociais de nossa diocese têm se preocupado, inclusive, sábado passado, realizamos a Assembleia Diocesana de Pastoral Social, onde esse tema foi tratado entre nós, né? Então, se a gente perceber, nós temos mais de 25 conferências vicentinas espalhadas em nossa diocese. O que são conferências vicentinas? São os grupos de São Vicente de Paulo, chamado de vicentinos. Então, são mais de 25 conferências espalhadas em nossa diocese, onde são grupos de leigos e leigas que mensalmente visitam famílias, que confeccionam cesta básica, que entregam a essas famílias, mas também não é só a entrega da cesta pela cesta, né? Ali vai ter um momento de encontro com aquelas famílias, para que elas possam também apresentar outras necessidades e assim caminhar para algum serviço público. Nós temos, por exemplo, a Pastoral da Criança. Lourdes vinha comigo hoje pela manhã, mas aconteceu imprevisto.
A Pastoral da Criança acompanha mais de 500 crianças em toda a nossa diocese. Os agentes e voluntários da Pastoral da Criança trabalham na perspectiva de garantir, né, o acompanhamento sistemático das crianças de 0 a 6 meses e as gestantes. E qual é uma das grandes preocupações da Pastoral da Criança? É a fome, né? Se a gente for buscar a história da Pastoral da Criança, surgiu quando o Brasil tinha um alto índice de criança morrendo por desidratação, por fome. E aí a Pastoral da Criança tem feito esse trabalho tão bonito aqui em nossa diocese. Podemos citar um trabalho histórico da nossa diocese, como o CEAPAC, né? O CEAPAC, que não tenha uma cidade na nossa diocese, não tenha uma paróquia da nossa diocese, na zona rural, que não tenha sido beneficiada por alguma ação do CEAPAC, sobretudo a ação das cisternas, de convivência com o semiárido. Tantas famílias que antes sofriam com a ausência de água potável para tomar no período mais prolongado da seca, não sofrem mais hoje porque tem a cisterna, né, do lado de sua casa. A própria Caritas, que durante um bom tempo recebeu o nome de DDAS, Departamento Diocesano de Ação Social, quem não lembra, né, dessa sigla, que ofereceu muitos cursos técnicos, muitas pessoas hoje trabalhando, e às vezes quando eu falo DDAS, a pessoa diz assim: eu fiz meu primeiro curso de informática no DDAS. Isso há muitos anos, inclusive, há muitos anos atrás. Foi a primeira experiência da nossa diocese? Os projetos Cine aqui foram muitos, né? Inclusive a própria Pastoral da Criança também tinha projeto de formação e geração de renda. Era nessa grande perspectiva de dar autonomia às pessoas, para que elas não ficassem na dependência. A Caritas tem acompanhado um grupo de mulheres em várias cidades. Eu vou dar um exemplo da cidade de Lagoa Nova, lá em cima da Serra de Santana, que tem um grupo das mulheres do Marizeiro. Era um grupo de mulheres que viviam da agricultura, mas não estava dando para ter renda complementar. E essas mulheres se organizaram, tinha um prédio de uma escola dessa lá na cidade que não era mais utilizado, porque a escola rural tinha sido fechado. Essas mulheres conseguiram esse prédio da escola. Foi feito o projeto por Fundo Nacional de Solidariedade, que é a coleta do Domingo de Ramos, gesto concreto da campanha da fraternidade. Foi reformado esse prédio, foi comprado equipamentos. Hoje está lá um prédio dentro das exigências burocráticas do Estado, por exemplo, da vigilância sanitária, e essas mulheres produzindo bolos e bolachas para vender na comunidade e para fora da comunidade. Inclusive vendendo para merenda escolar de algumas escolas, pelo PENAI, né, pelo Programa de Aquisição de Alimentos da escola. Então, são experiências como estas, que são experiências ricas, que visam tirar essas famílias da insegurança alimentar e nutricional e devolver dignidade também, né? Quando você tem trabalho, você tem dignidade, você não precisa ficar dependendo do outro. É claro que nesse momento pós-pandemia, o número de pessoas que vivem insegurança alimentar e nutricional é muito grande. O número de pessoas que têm nos procurado pedindo a emergência da cesta básica também é muito grande. Ontem, conversando com o Padre Neto, né, que ele é o vice-presidente da Caritas, ele dizia assim: tenhamos cuidado para não ficar preocupado só com a cesta básica. Aí eu disse: é verdade, Padre Neto, nós não podemos nos preocupar só com a cesta básica. Mas quem está com fome tem pressa. Então, a cesta básica não é para criar no outro um vício ou um acomodismo, mas é para tirar daquele momento urgente que ele está passando e, claro, fazer um acompanhamento mais sistemático, buscar a política pública, buscar inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Por isso que a Caritas trabalha com grupos de economia popular solidária, que são um grupo de mulheres. Tem um grupo de mulheres na Frei Damião que vivia também em algumas insegurança alimentar.
Hoje elas conseguem uma renda extra vendendo sabão ecológico, fazendo sabão com óleo de comida que o comércio e as casas antes jogavam no meio ambiente. O óleo de comida queimado, aquele, né, nos grandes restaurantes frita-se muito peixe, batatinha. Então aquele óleo, quando chega um certo tempo, não dá mais para ser reutilizado. E com este óleo as mulheres fazem o sabão ecológico. Então, estão gerando renda para essas mulheres, mas também estão ajudando o meio ambiente, né? O cuidado integral da casa comum, que diz o Papa Francisco. Cuidar das pessoas, mas também cuidar do ambiente. Tudo isso que você nos falou aqui é o agir da campanha da fraternidade, né? Isso. E a igreja vai nos mostrando que a campanha da fraternidade não é só um tema a ser tratado durante a quaresma. A quaresma é um tempo forte de reflexão, mas as práticas do agir, aquilo que a igreja nos indica de cuidar dos pobres, é o ano todo. Não se cuida só dos pobres na Semana Santa, não se cubra só dos pobres no Natal, né? Quando se fazem campanha de alimentos para essas pessoas. Cuidar daquele que está em insegurança alimentar e nutricional é o ano todo. E a igreja vai nos ensinando, nos ajudando a crescer. Foi dado aqui alguns exemplos do que a igreja tem feito, mas a igreja tem se organizado, a nossa diocese tem crescido os gestos de solidariedade. Veja só, Marcos, coisa simples, né? O aniversário solidário do Padre Gleibe no final do ano, né? Esse aniversário de Padre Gleibe rendeu aproximadamente 14 mil reais, que foi revertido todo em cesta básica para as famílias no final do ano e agora no começo do ano, famílias que nos procuraram. E o bonito do trabalho da igreja é que não se concentra só em Caicó, onde está a sede da igreja, né? Quando eu falo aqui, não está só me ouvindo a cidade de Caicó, né? Então a igreja tem se preocupado naquele que é o território total dela, né? Que é as 24 cidades, hoje 24 com Bodó, né? Eram 23 cidades da nossa diocese, hoje 24 com o acompanhamento pastoral dado pela diocese à cidade de Bodó. Então, esses gestos concretos devem se materializar entre nós, o gesto da solidariedade, a prática da solidariedade deve estar sempre presente nas nossas vidas, claro, sempre numa perspectiva de autonomia. Quem tem fome tem pressa, precisa comer, mas não dá para ficar dependendo e tendo pressa todas as vezes, né? Se ajuda naquele momento, mas também busca se acompanhar e encaminhar para a inserção de mercado de trabalho, os grupos produtivos, para que venha deixar essa dependência e passe a ter uma vida digna. Ninguém tem vida digna quando depende da doação de um alimento de um terceiro, né? Zé Carlos, a gente sabe que a igreja precisa de doações para poder doar também, né? Isso. E nesses últimos anos, pós-pandemia, por exemplo, está mais difícil a nossa própria igreja manter essas ações sociais? Olha, sim, o pós-pandemia mudou muita coisa, né? Primeiro, no período da pandemia, nós tivemos alguns projetos de fora, inclusive, que não se justifica mais ter, porque eram projetos emergenciais para o tempo pandêmico. Tivemos muitas doações. As doações continuam, mas num grau bem menor, né? Nós recebíamos, no período da pandemia, chegamos a receber 1.000 cestas, 2.000 cestas dia, né? Hoje não, hoje a gente, para receber 10 cestas, leva uma semana, 15 dias. Então, por isso que a campanha também tem esse... o ano passado, aqui na nossa forania de Caicó, foi discutido o Domingo da Solidariedade, que as paróquias, um domingo por mês, vai tirar para que os cristãos leigos que forem às missas levar 1 quilo de alimento não perecível, para que esse alimento possa ser doado às pessoas que estejam em vulnerabilidade social. Nós não conseguimos implantar, né, mas já Padre Zé Alves já tem nos provocado, que é o padre coordenador da forania, para a gente implantar. E na Assembleia Diocesana Pastoral Social, a proposta é expandir essa proposta para as outras paróquias, que tem paróquias da nossa diocese que já realizam o Domingo Solidário. Tem gente que chama Domingo do Quilo, Missa do Quilo, a Missa da Solidariedade, mas a ideia é a gente unificar essa campanha. E a outra coisa que nós tocamos muito na nossa Assembleia Pastoral
é registrar esses dados, Marcos. Tem muita coisa sendo feita, mas muita coisa não é vista nem divulgado, né? Aqui em Caicó tem grupos da IC, que é o grupo das mulheres, né, da Associação de Caridade Internacional, fundada também por São Vicente de Paulo. Lá na Ermida da Misericórdia também tem, né, a distribuição de sopa, né, dias fixos, mas a gente ainda não conhece essas informações. A gente precisa divulgar mais o que a igreja vem fazendo para ajudar de forma emergencial os pobres, sobretudo neste momento pós-pandêmico e dentro desse contexto da campanha da fraternidade. Como você mesmo disse, a campanha da fraternidade ela acontece o ano todo, mas as discussões são mais acaloradas durante a quaresma. Né? Nesse período quaresmal, vocês vão realizar grandes campanhas de arrecadação de alimentos? Olha, aqui vai ter a Semana Eucarística, né, que vai ter uma arrecadação de alimentos. Também estamos organizando já para o período pascal, né, a campanha Páscoa Solidária, onde as pessoas podem estar doando cesta básicas, alimentos. Quem não tem condições de doar uma cesta básica, doa, né, 1 quilo de feijão, 1 de arroz, que vai juntando com outro e vai montando outras cestas básicas. Mas a ideia é que a nossa diocese, através das pastorais sociais, dos serviços e movimentos, manter uma grande rede de solidariedade, sobretudo nesse momento onde muita gente passa fome, né? Vamos conseguir atender todo mundo? Não vamos, mas vamos estar fazendo a nossa parte. Tem muita gente passando fome no Seridó? Sim, esses números, não tenho números aqui oficiais, né? Mas quem anda na periferia consegue ver esses números de forma real, né? Se você for em alguns bairros de Caicó, como as pessoas já nos conhecem, já nos procuram, a primeira coisa que ela fala é: vem aqui, abre o armário e mostra lá o armário, às vezes com 1 quilo de arroz, às vezes com um pacote de macarrão, e é aquilo que tem para fazer naquele dia, né? Então, existe, e muita gente desempregada, procurando emprego, né? Tem pessoas que nos procuram, Marcos, com um certo sentimento de vergonha, dizer: olha, eu não gostaria de estar aqui, mas essa semana eu não consegui fazer um bico, essa semana eu não consegui descarregar um caminhão, essa semana eu não consegui ser servente de pedreiro, e nos procura com um certo sentimento de vergonha, né? Isso demonstra que as pessoas estão precisando, mas não é pelaquela velha dependência que a gente costuma dizer, mas é porque o tempo não tem favorecido que ele tenha dignidade do trabalho para sustentar a sua família. E você traz para a gente aí um dado interessante, né? Talvez um percentual da população de que não quer admitir que passa fome, que precisa de ajuda. Existem muitas pessoas assim também, né? Infelizmente, sim, e ficam buscando outros meios do bico, que é o correto, né, para ter, mas chega um momento que não consegue. Aí nos procura, e sempre que a gente pode, ajuda. Tem momentos que a gente não pode ajudar, mas é isso. Eu acho que a igreja tem feito muito aqui na região do Seridó, né? Seu conjunto de pastorais, de movimentos, serviço, né? Não só as sociais. As equipes de Nossa Senhora estão fazendo seus encontros. Ontem mesmo, uma equipe foi deixar uma cesta básica lá no Dom Wagner, nesse gesto concreto de solidariedade com os irmãos e irmãs que passam fome. Zé Carlos, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não. Nós agradecemos o espaço. Esse é o último, né, dessa série da campanha da fraternidade com essa temática. Mas a campanha da fraternidade ela não se encerra. Nós convidamos as pessoas a se organizarem para fazerem suas doações no Domingo de Ramos, onde é a grande coleta da solidariedade. Bom dia e um abraço a todos. 7h39, conversamos com José Carlos Martins, coordenador da Caritas Diocesana, que falou sobre o agir da campanha da Fraternidade 2023. O ILACAERN informou que as últimas chuvas ocorridas no município de Currais Novos não foram suficientes para tirar o dourado do volume morto. É necessário que o açude tenha um volume aumentado em mais de 1 metro para chegar ao local necessário para a captação de água. Após o açude receber água suficiente para o retorno do abastecimento, também é rotina
né, aguardar o prazo de aproximadamente 10 dias para assentar resíduos sólidos e sujeira que tenham entrado no manancial. Antes de retomar o abastecimento, a AKERN faz análise da água e todos os parâmetros físico-químicos precisam estar em acordo com a legislação vigente para só então retomar o abastecimento. Vou para o intervalo comercial, já a gente conversa com o Dr. Robson Góes, médico veterinário, chegou hoje mais feliz do que pinto na água porque está chovendo, né? Está chovendo lá em nós, né? Então ele está hoje feliz, vai participar aqui do nosso programa. Manda para cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp 992053030. Dr. Robson Góes vai responder já a sua pergunta aqui no nosso programa. Olá, ouvintes da 95 FM, aqui quem fala é Daniel, gerente da loja TIM, que fica localizada